Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos, todos vós que estáis aqui nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário e todos os nossos irmãos que estão unidos a nós em oração através da televisão, da rádio e da internet. Fomos convidados pelo cântico de entrada a cantar ao Senhor por tudo o que Ele fez e faz continuamente por nós. E como nós muitas vezes pecamos, muitas vezes voltamos as costas ao Senhor, vamos pedir-lhe perdão sinceramente dos nossos pecados para que possamos celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, quando David regressava depois de ter matado o filisteu, saíram as mulheres de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, a cantar e a dançar alegremente ao som de sistros e tamboris. Iam dançando e cantando em coro. Saul matou 1000, David matou 10.000. Saul ficou muito irritado. Levou a mal estas palavras e exclamou: dão 10.000 a David e a mim apenas 1.000?
só lhe falta ser rei. E a partir desse dia, Saul começou a ver David com maus olhos. Falou então a seu filho Jónatas e a todos os seus oficiais em dar a morte a David. Mas Jónatas, filho de Saul, era muito amigo de David e foi preveni-lo, dizendo-lhe: Saul, meu pai, quer matar-te. Toma cuidado. Amanhã cedo procura fugir e esconde-te em lugar seguro. Eu sairei e estarei junto de meu pai no campo onde estiveres, e então lhe falarei em teu favor. Verei o que se passa e depois te avisarei. Jónatas falou em favor de David a seu pai, dizendo-lhe: Não queira o rei fazer mal ao seu servo David. Ele não te fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele fez foi muito vantajoso para ti. Arriscou a vida e matou o filisteu, e o Senhor deu assim uma grande vitória a Israel. Tu próprio o viste e ficaste contente. Por que irias pecar derramando sangue inocente ao dares a morte a David sem razão? Saul atendeu às palavras de Jónatas e fez este juramento: Tão certo como o Senhor estar vivo, David não morrerá. Então Jónatas falou a David, referindo-lhe as palavras do rei. Depois trouxe David para junto de Saul, e David continuou ao serviço do rei como antes. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, Senhor, porque os homens me calcam os pés e lutam sem descanso para me oprimir. Os meus inimigos esmagam-me sem tréguas. São tantos, ó Altíssimo, os que me fazem guerra. Senhor meu Deus,
que Deus está por mim, e eu enalteço a palavra de Deus, enalteço a promessa do Senhor, enalteço a promessa do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vós confio, em vós confio. Em Deus confio e nada temo. Que poderão fazer-me os homens? Meu Deus, hei de cumprir as minhas promessas. Oferecer-vos-ei sacrifícios de ação de graças. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vós confio, em vós confio. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar e acompanhou-o uma numerosa multidão que tinha vindo da Judeia. Também da Judeia e de Jerusalém, da Idumeia e da Transjordânia e dos arredores de Tiro e de Sidónia, veio ter com Jesus uma grande multidão, por ouvir contar tudo o que ele fazia. Disse então aos seus discípulos que lhe preparassem uma barca, para que a multidão não o apertasse.
como tinha curado muita gente, todos os que sofriam de algum padecimento corriam para ele, a fim de lhe tocarem. Os espíritos impuros, quando viam Jesus, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, proibia-lhes severamente que o dessem a conhecer. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos, retirada do primeiro livro de Samuel, contou-nos a história de David, que regressou da sua vitória sobre o Filisteu. Foi um grande dia para Israel, o dia daquela vitória, em que o indefeso e frágil David venceu o poderoso Filisteu e o povo teve um dia de grande alegria. Diante disto, houve duas reações diferentes. A de Saul, que diz o texto, ficou cheio de inveja e resolveu matar David. Saul não aceitou que o povo louvasse a grandeza do jovem David e ficou cheio de inveja, cheio de ciúmes. É assim que o texto nos conta, de tal maneira que começou logo a imaginar que ele seria rei e que lhe iam tirar o trono e, portanto, esqueceu-se depressa do bem que David tinha feito e, em vez de o reconhecer, decidiu matá-lo. Ao contrário, Jónatas, o filho de Saul e, portanto, o herdeiro do trono, disse ao pai: porque vais fazer mal a David, se aquilo que David fez foi para teu bem, foi uma vantagem para ti? E Jónatas não se deixou contagiar pela inveja, nem pelo mal. Defendeu David, intercedeu por ele e, portanto, Saul resolveu não matar David, como terminou o texto. E, portanto, David continuou ao serviço do rei. Ora, esta história tão bem contada é para nós um grande ensinamento hoje. A inveja pode cegar-nos. A inveja pode conduzir-nos a caminhos muito maus, a decisões muito más. E devemos pensar nisto, porque é uma tentação que certamente bate ao coração dos outros, ao coração de todos, ou seja, a inveja que podemos ter dos outros e do bem dos outros e do que acontece de bom na vida dos outros. E em vez de nos alegrarmos com os nossos irmãos, até podemos ter pensamentos maus acerca deles, como Saul. Sabemos que é assim e sabemos que devemos continuamente estar atentos para não cairmos na armadilha do mal que nos quer pôr contra os nossos irmãos. Dizia-nos o Evangelho que Jesus curava todas as doenças. Também esta é uma doença, também há doenças espirituais, também há doenças no nosso coração que o pecado nos traz. A inveja, o ciúme, a maldade para com os outros é uma doença que só o Senhor pode curar, que só Ele nos pode dar o remédio para podermos fugir dessas ocasiões e podermos fazer sempre o bem aos outros. Vamos pedir ao Senhor, nesta manhã,
que ouvimos este texto tão belo do livro de Samuel, que nos dê um coração bom, que nos dê um coração puro, um coração capaz de lhe agradar e um coração capaz de fazer sempre o bem, um coração capaz de estar atento àquilo que os outros precisam, um coração bondoso, como é o coração de Deus, um coração que sempre nos perdoa, que sempre nos acolhe e que nos ama infinitamente. Amém. Irmãos e irmãs, oremos para que Deus faça de nós discípulos de Cristo, sensíveis aos sofrimentos e anseios das igrejas que procuram a unidade e digamos com muita fé: Senhor, dai-nos a paz. Senhor, dai-nos a paz. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que vejam em Cristo o seu modelo e pastor e sigam com humildade e fé pelo caminho do Evangelho. Oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a paz. Por todas as comunidades e confissões cristãs, para que afastem discussões e contendas e se deixem conduzir pela luz de Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a paz. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que realizem o seu ministério com dedicação, em ordem à unidade do povo que lhe foi confiado. Oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a paz. Pelos fiéis das várias confissões cristãs, para que se estimem e apreciem mutuamente e realizem entre si gestos de amizade e união fraterna. Oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a paz. Por aqueles que tudo julgam e criticam, para que o Senhor os livre dessa tentação e os faça amigos e servidores uns dos outros. Oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a paz. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos dê a graça de compreender que a unidade é fruto da vitória do amor sobre o egoísmo. Oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a paz. Senhor nosso Deus, que nos chamastes para formarmos um só corpo, unidos numa só fé e num só batismo, concedei a todos os cristãos o dom da unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhores, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, devemos manter a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloriaça no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois
Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um dia muito abençoado para todos vós, irmãos e irmãs, um feliz regresso aos vossos lares, um dia também abençoado por Deus para todos os nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet. Tenhamos um coração bom e fiquemos alegres com o bem dos outros e façamos tudo para o bem dos outros, assim como Nosso Senhor nos pede e assim como Nosso Senhor faz com cada um de nós. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.